câmeras, fiquem à vontade, porque agora o nosso convidado VIP, o meu amigo, médico, profissional de multinível há muito tempo, grande líder, acabou de chegar, se colocou à disposição para estar fazendo a sua contribuição, assim como tantos outros profissionais têm na sala, né? E eu adoro ouvir profissionais. Recentemente nós ouvimos a Cristal, depois a gente ouviu o doutor Niels, por sinal foi uma palestra muito bacana, e hoje, né, o meu convidado, o nosso convidado, é um grande amigo, como eu falei, ele vai falar o que ele é. Ele vai falar o que é. Eu sei que ele é presidente, me parece, do Instituto das Dores do Estado de São Paulo. Uma coisa assim ele vai falar. Mas, enfim, doutor Carlos Macari de Timão, já agradeço ao senhor pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, parabenizo pela visão, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Amigos e parceiros, a palestra para convidados concluiu já há algum tempo, mas eu vou ficar por aqui porque eu quero absorver tudo, principalmente porque é um profissional renomado, que tem muito conhecimento, que está encantado. Tá? Eu vou ficar. Então, fique à vontade. Se você quiser se retirar por algum motivo, fique à vontade. Nós vamos divulgar as próximas lives. Tá? Mas eu penso que será muito produtivo, né? Muito interessante você participar nos próximos minutos com diretamente de São Paulo, não sei, acho que ele estava em Cancún, agora eu acho que ele está em São Paulo. Doutor Carlos Macari. Doutor, seja muito bem-vindo. Slide. Só um segundinho, doutor Carlos, tá ok? Oi. Opa, agora Opa, sim, tá me ouvindo agora aí? sim, Liberaram meu doutor. microfone? Ah, não estão querendo deixar o senhor falar, doutor Carlos, pelo amor de Deus. Viu? Esses colaboradores meus É, aqui, viu? Vou dar uma pedrada na minha colaboradora. mas, ô Mesquita, eu acabei chegando ontem à noite de Cancún, como você sabe, né? E, e já conversei com algumas pessoas lá sobre a Itera Care e já despertei uma curiosidade imensa lá. Então, é um local que nós já estamos abrindo esse país, né? México, que tem um povo bastante grande também, e lá tem muitos fatores de risco, né, que fazem todo mundo precisar dessa maravilhosa energia, a Iteracare e seus hertz. Como você mostrou aí na sua exposição, todos os testemunhos de melhorias dessas doenças, a gente tem que ter na nossa cabeça uma coisa que o Dr. Peter falou, que é o cerne da questão, né? Que é a inflamação. Né? Todos nós estamos sendo bombardeados hoje em dia por esse processo inflamatório. Né? Eu sou reumatologista, formado em Campinas pela PUCamp, residência na Unicamp, em reumatologia e depois hematologia, e fiz mestrado e doutorado na Inglaterra, na Universidade de Oxford, em Nuffield Health. E, como eu estava dizendo, essas doenças todas que foram citadas, em 90% delas o processo inflamatório está vigente. Né? Então, a minha palhinha hoje é sobre inflamação, que é uma questão extremamente importante e que está praticamente coligada a todas as principais doenças que são enfatizadas pelo Dr. Peter, né? E que o Itera Hertz contribui de maneira muito importante para a melhoria dessas condições e dessas doenças. Né? Foi citado muito artrite, artrose, osteoporose. Esse é o meu dia a dia. Né? Eu trato basicamente dessas doenças, além de doenças do sangue, que também está intimamente ligada a essa situação, porque nós somos regidos pelo sangue, né? E no sangue, o sangue é o que carrega o oxigênio para os nossos órgãos através da hemoglobina. Então, eu diria para vocês que a inflamação nada mais é do que uma resposta natural do nosso corpo, né, a uma agressão. Né? Essa agressão pode ser através de uma lesão, de uma infecção ou de uma irritação, seja ela qualquer, por uma bactéria, por um vírus, por um fungo,
pela poluição, pela irradiação, né? E o objetivo da inflamação é de proteger e de reparar os nossos tecidos danificados. Veja só que contraponto. A inflamação, ela justamente é para proteger e reparar os nossos tecidos. E como que ela faz isso? Bom, ela faz isso através de algumas situações específicas que eu vou simplificar e popularizar o termo para não ficar muito difícil. Quer dizer, ela promove o aumento do fluxo sanguíneo, a inflamação. Ela aumenta a permeabilidade dos vasos para preparar esse reparo. Ela aumenta e recruta células de defesa, que são as células que vão, vamos dizer assim, melhorar essa condição dessa lesão, dessa inflamação. Então, e quais são essas células? Principalmente são os leucócitos, que estão no nosso sangue, que são células de defesa, e todos os mediadores químicos, que é uma situação muito complexa, né? O importante é saber isso, né? E nós temos aí os sinais cardeais, os sinais principais dessa inflamação. Qual que é? Quando eu falei que a dor está intimamente ligada à inflamação, é porque a dor é o primeiro sinal importante da inflamação. Depois é o edema, que todo mundo fala inchaço, né? Depois nós temos o rubor, que é a vermelhidão, todo o processo inflamatório, como vocês estão vendo aí nesse slide, ele, onde está mais vermelhinho, tem o sangue correndo e um processo inflamatório. E ele, quando existe essa inflamação, ele aumenta a temperatura, promove um calor por essa inflamação. E aí, esse inchaço, ele promove a perda da função normal do local onde existe a inflamação. Então, a gente perde um pouco a mobilidade, a flexibilidade e não consegue mais exercer os mesmos movimentos que a gente estaria exercendo. E quais são os principais tipos de inflamação? Só para a gente ter ideia. A gente pode dizer que tem a aguda e a crônica. A aguda sempre é de curta duração e a crônica é de longa duração. E quais são essas doenças principais? Para vocês terem uma ideia, as doenças inflamatórias podem ser até intestinais. Tem a moléstia de Crohn, retocolite ulcerativa, que são doenças inflamatórias mais crônicas. Elas praticamente não curam, não tem cura. Você vai ter que tratar a vida toda. Olha só, e nós temos um equipamento, o IteraCare, que pode solucionar e melhorar a qualidade de vida e melhorar o tratamento desses pacientes. Assim como as doenças autoimunes, que essa é a minha praia, né? Tratando de artrite, de lúpus, que mexe intimamente com o sistema imunológico, diminuindo drasticamente a imunidade do corpo, né? E as doenças crônicas, entre elas que eu falei, que são as doenças do intestino, mas nós temos, só para a gente ter uma ideia do que é mais importante, diabetes, psoríase, erisipela, são doenças inflamatórias crônicas e que, de fato, elas promovem essa inflamação crônica e você vai ter para o resto da vida. Foi citado aí pelo Dr. Peter que existe até um decréscimo do nível da glicose do sangue, né, com a utilização do Iterahertz, do Itera-Care. Isso é extremamente importante, por isso que eu fiquei realmente abismado. Eu fui estudar um pouquinho mais a fundo agora, nesses dias que eu estava de férias, e vi quão poderoso é esse equipamento. Então, nós temos realmente uma coisa extremamente importante em nossas mãos, e nós vamos poder ajudar muitas pessoas nos tratamentos, nas terapias, né? Então, esse processo inflamatório que eu disse, ele promove várias e várias situações químicas, né? E bioquímicas dentro do nosso corpo. Eu não vou citar todas, mas entre elas a gente tem basicamente 5 situações principais, que é a vasodilatação, o aumento do capilar do vaso, né? Aumenta a permeabilidade, ele começa a ficar com inflamação e aumenta pelo líquido que é levado até ele, até o processo inflamatório, né? A gente tem também
a quimiotaxia, que essa quimiotaxia é basicamente quando a gente tem essas células de defesa indo para os locais mais importantes, né, que são basicamente a migração desses leucócitos e dos macrófagos para degladiar com esse processo invasor, né? A fagocitose, que é quando fagocita-se o invasor através de uma. Na verdade, o leucócito e o macrófago engole mesmo esse processo de invasão, esse processo de acúmulo de inflamação. E, por fim, a gente tem o reparo tecidual e a cicatrização. Então, são esses os processos inflamatórios que estão mais, vamos dizer, intimamente ligados a todos esses processos. O que a gente pode dizer é que tudo isso decorre de uma modificação celular. Então, nós temos a célula como o principal cerne do processo inflamatório. Tudo isso está no nosso sangue, né? Então, você tem uma perda de energia celular através da inflamação, através da dor, porque a inflamação promove dor e, às vezes, a dor promove a inflamação. Se você, por exemplo, pegar uma ponta de uma faca e espetar na pele, a primeira coisa que você sente é a dor. Da dor vem o processo inflamatório. E esse processo inflamatório pode ser, se você está num centro cirúrgico, ele pode ser asséptico. Mas o único lugar asséptico que existe hoje é o centro cirúrgico. Fora disso, tudo não está asséptico. Tudo pode levar a uma infecção. Então, a dor e a inflamação, elas estão intimamente ligadas. Quando o Dr. Peter mostrou que ele coloca o equipamento, o EtheraCare, na nossa espinha, como o Fernando traduziu, na verdade, ele coloca isso na nossa medula óssea. Naquele ponto do externo, na frente do peito, ou atrás, na medula, na espinha aqui atrás, onde você tem na região dorsal das costas, quase no osso sacro, é lá que é produzida as nossas células novas, as novas células hematológicas, as células do sangue, hemoglobina, hemácia, hematócrito, leucócito, neutrófilo. E nessa região, se você apontar o equipamento, e como o Fernando falou, fazer 5 minutos de manhã e 5 minutos à noite, você está, na verdade, energizando todo o processo celular. E você está renovando essa situação celular que é uma cascata. Então você tem isso numa forma de cascata, renovando paulatinamente e gradativamente, durante um período de um mês, todas as células do nosso organismo. O mais importante é que o Terahertz, ele renova aquelas células que estão inativas. Ele faz aquelas células ficarem ativas. Isso se viu até no slide que o Mesquita colocou, daquele animal que estava ali, foi feito por 30 minutos, e ele já começa a ter uma reação de melhoria daquela situação que ele está quase que em desmaio, vamos dizer assim, perdendo os sentidos. Então, o cerne do nosso negócio hoje é o processo inflamatório, que está ligado em todas as doenças praticamente, e principalmente, né, a poluição que traz um processo inflamatório. Os fast foods que nós comemos quase que semanalmente está ligado a um processo inflamatório, porque não é a melhor alimentação, não é o melhor ar que nós respiramos. A gente está acostumado a tomar muito gelado sempre, né? Essa situação de gelo, de gelado, traz malefícios para o nosso organismo. Lá na Ásia, por exemplo, eles têm o hábito de tomar chá. Toma chá de manhã, de tarde e de noite. Então, eles estão sempre com o seu organismo aquecido. Isso realmente é uma vantagem que eles têm sobre o nosso Ocidente, que está acostumado muito a utilizar o gelado, né, para se saciar, para se refrescar, porque, inclusive, o clima também, nessa região tropical, é um pouco mais quente. Mas isso ele diz e mostra e prova cientificamente que quanto mais você aquece o nosso organismo, os nossos ossos, os nossos tecidos, de maneira geral, você aumenta a nossa imunidade em várias vezes.
é de 5 a 10 vezes, eles ficam nos 5 vezes, né? Não estão sendo nem, estão sendo modestos, mas esse aumento de imunidade é realmente muito importante para a gente poder ter melhor qualidade de vida e ter mais saúde. Então, Mesquita, eu vejo essa situação que a gente tem hoje muito interessante, muito importante para nós que estamos sendo pioneiros, né, nesse produto, nesse negócio, e vamos estar podendo levar uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida a muitas e muitas pessoas, começando pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Então, todos esses exemplos que você deu, que são asiáticos por enquanto, em breve vão aparecer aqui no nosso país. Eu queria só enfatizar, não sei se você tem o último slide aí, só para concluir, os 5 sinais inflamatórios que eu coloquei numa mão. Eu não sei se você conseguiu colocar esse slide, mas é bem interessante só para a gente ter uma ideia global da coisa. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso hoje, dizendo que o processo inflamatório está intimamente ligado à melhoria de quase todas as nossas doenças, as nossas patologias e o nosso dia a dia, que estamos sendo bombardeados pelos radicais livres que a gente tem no ar, que a gente tem na água, que a gente tem na nossa alimentação, essa água que a gente toma, que é clorada, né? O cloro faz muito mal para o organismo. Então, quando o Mesquita mostrou, inclusive hoje, que ele energizou a água dele, né, com a Terahertz, é extremamente importante se a gente puder tomar essa água todos os dias, porque a gente vai estar melhorando a nossa condição geral do nosso corpo. Não adianta tomar uma vez ou duas e achar que isso vai durar para sempre. Não, tem que ser todo dia, é que nem vitamina. Você tem que tomar todos os dias para ter o efeito desejado. Eu acho que está vindo algum slide, eu não sei, mas de qualquer maneira, se não vier, eu queria. Eu acho que está aqui. É isso mesmo, Mesquita. É uma mãozinha, né? Se o pessoal puder abrir, são os 5 sinais de inflamação mais importantes que a gente tem, e isso é importante que vocês saibam para poder falar com seus clientes, com seus parceiros, com seus amigos, com seus familiares, e que vocês vão ter a melhora de toda essa situação inflamatória que nós temos dentro do nosso organismo. A minha contribuição essa é hoje, falando um pouquinho de inflamação. Sobre o aparelho já foi muito bem abordado, Dr. Peter, o Fernando, o Mesquita, e me coloco à disposição aí de todos se houver alguma pergunta.